Boa noite, amigos, amigas, pais, avós, professores, minha sobrinha Vanessa, minha mamãe Iracema, todos que aqui se encontram para mais uma aulinha de filosofia para crianças. Eu sou a Danda, esta é a boneca Sofia e hoje nós vamos para mais uma historinha. Hoje é domingo, fevereiro de 2021. Vamos para mais uma historinha, né? Uma historinha que leva à reflexão, leva ao bom pensar. E hoje nós estamos inaugurando a nossa filosofia da literatura. Então, todos os domingos, nós vamos estudar uma historinha, nós vamos ouvir e estudar uma historinha que fala sobre a teoria da literatura, que fala de alguns escritores da nossa literatura, certo? Então, vem conosco, vem comigo, vem com Sofia, vem! E hoje nós vamos estrear a nossa filosofia da literatura contando a história de Cris, a menina poeta. Sim, vamos descobrir quem é essa Cris e o que significa o conceito de ser poeta. Quem pode se tornar um poeta e como se torna poeta. Então, vamos à historinha, né? O que importa. Era uma vez uma menina chamada Cristina Ramalho. Sim, Cristina Ramalho. Mas os seus amigos próximos, e ela tinha muitos amigos no mundo inteiro, chamavam-na apenas de Cris. Cris. E Cris nasceu poeta. Pode nascer poeta e pode se tornar poeta ao longo dos anos. Pois bem, Cris, como boa feminista, não gostava de ser chamada de poetisa. Ela dizia que poetisa é um termo que os masculinos, homens, usaram para diferenciar de poeta no gênero masculino, e que todos são poetas. Então ela gostava de ser chamada Cris, a menina poeta. E Cris escrevia muitos, mas muitos poemas. Ela tinha um caderninho onde escrevia todos os seus poemas. E ela brigava com a sua amiga Rô quando falava: eu vou escrever uma poesia. Ela logo dizia: Rô, não se escreve poesia, se escreve poema. Aprenda, Rô, aprenda comigo. E a Rô ficava toda na dúvida. Ora, a Cris só quer ser inteligente, a Cris só quer saber de poesia, a Cris acha que a gente não sabe de poesia. E um dia a Rô perguntou: Ô Cris, qual a diferença mesmo de poesia para poema? Porque eu não vejo diferença nisso. Você já leu a obra O Arco e a Lira? Eu disse: não, nunca li. Pois leia, é de um autor argentino e que ele diz lá qual a diferença bem direitinho. É, Cris? Então eu vou ler. Mas me diz antes de eu ler a obra, porque eu tenho preguiça de ler. Me diz qual a diferença entre ser poeta, fazer poesia, aliás, e fazer poema. A poesia significa, Rô, a mesma coisa, é sinônimo de beleza. Poesia é uma manifestação artística. Então, o poema contém a poesia. O poema são os versos, as rimas, as estrofes, e a poesia está no poema. Se o poema for bonito, existe poesia. A poesia é tudo que é beleza, toda a beleza do poema. Deu para você entender? E Cris, acho que vou entender. Eu só não sei se vou ficar falando poema em vez de poesia. Mas deve falar. E a Cris, como eu já falei aqui em outra historinha, gostava muito de poema épico. Certo dia, ela resolveu escrever o seu próprio poema épico. Sim,
resolveu escrever o seu poema épico, um poema longo, que é um poema épico, um poema longo, um poema com um herói de verdade, um poema que usa do imaginário e um poema que tem um lugar. Pois bem, a Cris resolveu escrever o seu poema épico intitulado 60 Minutos. Gente do céu, depois que a Cris começou a escrever esse poema épico 60 Minutos, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo que chegava na casa dela, ela dizia: olha, eu estou escrevendo um poema épico que vai se chamar 60 Minutos. Olha, vovô, eu estou escrevendo um poema épico que vai se chamar 60 Minutos. Quando ia na padaria, antes de pedir o pão, já dizia para o padeiro: eu estou escrevendo um poema épico que vai se chamar 60 Minutos. Quando ia na escola falar com a professora, quando a professora chamava para trazer a tarefa: professora, eu estou escrevendo um poema épico que vai se chamar 60 Minutos. Dizia para todo mundo que estava escrevendo um poema épico que se chamaria 60 Minutos. E explicava detalhadamente por que se chamaria 60 Minutos. Porque em 60 minutos as pessoas poderiam ler todos os versos do seu poema épico. Incrível, né? A Cris é incrível mesmo, gente. E aí ela fazia poesias para o seu gato, fazia poesias para o gato da sua amiga Rô, sim, o gato cenoura da sua amiga Rô, fazia poesias para todo mundo, tinha na sua bolsinha, para onde ela ia, levava o seu caderninho cheio de poesias, ó, tá vendo? Vou já levar uma bronca. É só ela ouvir esse vídeo que ela vai dizer: eu não faço poesia, eu faço poemas. Fazia poemas para todas as pessoas. Fazia poemas para o jornaleiro, o homem do leite, o homem do gás, o carteiro, sua mamãe Bernadette, seu irmãozinho Tilo. Sim, o Tilo ficava perto dela. Ali, Cris, que era um poema. Cris, que era um poema. E a Cris, já que fazia um poema bonito para o Tilo. Ela tinha muitos poemas. Escrevia para gente grande, para adultos, para gigantes, para bichos, para tudo ela escrevia. A Cris, gente, gostava muito, muito de estudar. Ela estudava literatura e ensinava as suas bonecas a ler, aprender a ler e a escrever. Sim, colocava as suas bonequinhas assim numa fila e ficava ensinando o ABC para as suas bonecas. A Cris ensinava as bonecas a se tornarem poetas. Se torna poeta? Sim, você pode ao longo dos anos se tornar poeta. Uma poesia, ela pode conter figuras de linguagem. Uma figura de linguagem muito utilizada na poesia é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é quando você diz uma coisa no sentido figurado, no sentido que não é real. Por exemplo, a pedra chora. Gente, uma pedra nunca vai chorar. Jamais uma pedra vai chorar, porque ela não tem olhos, ela não tem os órgãos para chorar. Então, é quando você diz algo que é no sentido irreal da coisa. Ela ensinava às bonequinhas muitas metáforas. Assim, outra metáfora também. O céu está sorrindo. Gente, o céu não pode sorrir. Mas as metáforas deixam os poemas muito bonitos mesmo. É por isso que quem sabe usar as metáforas e quem sabe usar as figuras de linguagem faz poemas muito bonitos. Estudem as figuras de linguagem. Além da metáfora, tem a hipérbole e outras mais, anáfora. Vocês podem pesquisar sobre as figuras de linguagem para vocês, antítese, né? Para vocês ficarem experts em ser poetas. E todo mundo pode escrever um poema, todo mundo pode ser poeta. A Cris dizia isso. Certo dia, a Cris foi à missa. A missa terminou e ela correu para falar com o padre. Padre, eu preciso falar com o senhor. Cris, eu já sei que você está escrevendo um poema épico intitulado 60 Minutos. Eu já sei, minha filha. Deus te abençoe. E o padre fez o sinal da cruz na testinha de Cris. E ela ficou toda feliz. Não, padre, não é isso que eu quero dizer. Eu quero falar de outra coisa.
O que você quer falar, Cris? Eu quero falar que eu fiz um poema para Nossa Senhora. Sim, a Cris também fazia poemas para as santinhas, os santinhos e para Nossa Senhora. O padre ficou todo contente ao saber aquilo. Importante, né? Uma criança de 8 anos de idade fazendo poesias para Nossa Senhora. A Cris pegou seu papelzinho dobrado, entregou o poema para o padre e disse: leia quando for dormir, quando estiver bem descansado. O padre disse que sim, abençoou-a novamente e saiu para descansar. A missa terminou, a Cris veio para casa e foi comer a comidinha da sua mamãe Bernadette. Depois que comeu, foi para o seu quarto e começou a escrever poemas. A Cris, gente, dormia com um livro do poeta português chamado Fernando Pessoa embaixo do seu travesseiro. No meio da noite, quando acordava, ela puxava o livro debaixo do travesseiro, acendia o seu abajur e começava a ler. Só sei que tudo é lindo, que os pássaros sorriem e que eu estou aqui. Ela ficava pensando em fazer um poema parecido com o de Fernando Pessoa. E aí ela ficava pensando o que Fernando Pessoa quis dizer quando ele escreveu o verso. Um verso que ele fala dos poemas dos navegadores. Navegar é preciso, viver não é preciso. E a Cris ficava pensando, o que Fernando Pessoa quis dizer com isso? Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele quis dizer com isso? Então, quando se acordava no outro dia, ela saía perguntando a todas as pessoas o que elas entendiam. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas as pessoas não entendiam muito de poesia. E a Cris ficava cheia de perguntas. Certa noite, foi dormir depois de ter escrito 34 versos do seu poema épico, 60 minutos. Foi dormir e teve um pesadelo. Sonhou que o relógio estava a engolindo. Sim, o relógio já tinha engolido parte da sua cabeça. E aí a Cris, não, eu não quero ser engolida. Gritou, mamãe, papai, me ajuda, o relógio está me engolindo. Seus pais correram imediatamente para o seu quarto e a sua mamãe, Bernadette, falou, calma, Cris, foi só um pesadelo. Minha filha, acho que você anda escrevendo demais esse poema, 60 minutos. Dê um tempo, vá brincar com as outras crianças, vá brincar com seu irmão Tilo, faça outras coisas. Não, mamãe, eu tenho que terminar meu poema épico 60 minutos para eu mostrar a todas as pessoas. Quero que o mundo inteiro conheça meu poema épico, quero que ele seja estudado, que todas as pessoas do mundo, as crianças, os adultos, os gigantes, todas as pessoas tenham acesso ao meu poema épico. Ele vai ficar muito bonito, não vai, mamãe? Diz que sim, diz que sim. E o papai e a mamãe de Cristina, de Cris, disseram que sim, que seu poema épico ficaria muito bonito e que eles pagariam uma impressão linda para o seu poema, que seria o livro mais bonito que ela já fez na vida. Ela ficou toda feliz com aquela informação. Um livro bonito, um livro com capa dura, um livro com folhas, papel bom, papel bonito. Imagine só um sonho de todo poeta ter um livro assim, um livro bem impresso, um livro bem trabalhado. E a Cris foi dormir para sonhar, não ter mais pesadelos, para sonhar com seu poema épico. Todas as noites ela sonhava, terminando os seus 60 minutos. Até que um dia ela terminou de escrever e gritou, terminou, terminou, terminou! E todo mundo ficou contente, porque ninguém aguentava mais ouvir falar naquele poema épico, 60 minutos, que a Cris estava escrevendo. A Cris, gente, eu esqueci de dizer para vocês um detalhe. Ela tinha umas manias. E, assim, de repente, do nada, ela decidia, não vou fazer mais isso,
não vou fazer mais aquilo, não quero mais isso, não quero mais aquilo. E assim, do nada, ela decidiu que não comeria mais carne e se tornaria uma pessoa vegana. Vegana é aquela pessoa que não come carne, que não come peixe, que não come nada, nenhum tipo de carne, só come ovos, legumes e outras comidas, menos carne. E a Cris, vou ligar para minha amiga Rô para dizer a minha novidade para ela. Ligou para sua amiga e disse: Rô, eu não vou comer nunca mais carne. A Rô achou aquilo bonito, porque ela também tinha vontade. Mas acontece que aí ela não tinha condições de comprar as comidinhas que a Cris ficava falando, deliciosas, que ela preparava. Buscava as receitas na internet. A Cris descobriu uma receita maravilhosa que deu água na boca da Rô, que deu água na boca de todas as crianças ao seu redor. Sim, porque ela costumava dizer para todo mundo: hoje eu fiz uma receita linda, querendo convencer as pessoas a se tornarem veganas. E aí as pessoas ficavam: deve ter sido uma delícia essa sua comida. Então, a amiga Rô, curiosa para saber o que a Cris estava comendo, perguntou assim: Cris, me passa uma receita dessa tua comidinha vegana? Porque se eu tiver condições, dinheirinho, eu compro essa comida para eu comer junto com a minha mamãe. A Cris disse: Você quer agora? Toda abusada, eu estou ocupada. Sim, Cris, eu quero agora porque eu vou fazer para eu comer mais tarde. Você tem palmito em casa? E a Rô não tinha palmito, mas mentiu para ela, disse que tinha. Curiosa para saber como era a receita, só para vir aqui contar para vocês, porque diz a Cris que essa receita enche o bucho da gente, a gente não sente nem falta da carne. Então vamos à receita? Vou ler para vocês. Estrogonofe de palmito. Ingredientes: 1 vidro de palmito, sal a gosto, 3 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sobremesa de molho inglês, 1 cebola, 5 colheres de sopa, 1 caixinha de creme de leite, 1 sachê de molho de tomate. Presta atenção, Rô, como se faz? Picar o palmito em quadradinhos pequenos. Picar a cebola bem miudinha. Colocar a margarina na panela e quando derreter, colocar a cebola para dourar. Quando a cebola estiver dourada, colocar o palmito. Cozinhar uns 5 minutos. Colocar o molho de tomate, o ketchup e o molho inglês. Mais 5 minutos, prove e coloque sal a gosto. Coloque o creme de leite, misture bem. Deixe uns 2 ou 3 minutos e apague o fogo. Depois, Rô, você come o estrogonofe com arroz branco e com batata palha. Você nunca mais vai sentir fome de carne. Gente, parece delicioso, né? Vamos tentar fazer? Eu ainda não fiz. Menti para a Cris, disse que ia fazer, que ia comer agora no jantar, mas menti. Uma mentirinha, perninha curta. Mentira tem pernas curtas e ela vai descobrir quando assistir esse vídeo. Meu Deus, que vergonha. Então, eu não tenho palmito em casa, mas amanhã, se eu puder, comprarei um vidro de palmito. Ela até me perguntou: você tem palmito grande ou palmito pequeno? A Cris é toda curiosa. Voltando para o ser poeta, a Cris, como eu disse a vocês, escreveu o poema épico, terminou de escrever seu poema épico em 60 minutos, mandou para a gráfica e anunciou para todos os seus amigos que iria fazer uma festa de lançamento do seu poema épico. Então, ela vai ainda marcar o dia do lançamento, mas desde já eu convido todos vocês, em nome da Cris, a se fazerem presentes no lançamento desse tão famoso poema épico que eu já estou abusando de ouvir. Rô, estou escrevendo um poema épico, 60 minutos, não tenho tempo para nada. E eu fico aqui querendo que alguém revise meus textos, querendo que alguém faça uma revisão nos meus poemas, né? Então, a Cris, gente, está escrevendo este poema e vamos todos desejar para ela
Boa sorte, Cris. Que seu poema épico faça muito sucesso. Era essa historinha que eu tinha para trazer hoje. Ensinamento da diferença de poema, de poesia. Ensinar a figura de linguagem chamada metáfora para vocês. E no próximo domingo nós voltamos com mais uma historinha da Cris, porque a Cris vai ser a nossa personagem. A Cris vai estar aqui presente com vocês de uma forma ou de outra, aos domingos, para informar vocês sobre literatura, trazer conceitos da literatura, trazer histórias sobre escritores. Sim, nós temos muitos escritores, poetas, teóricos, né? Pessoas que marcaram a literatura de uma forma ou de outra, certo? Então vamos estar aqui, vamos todos agora desejar para a Cris muita sorte nesse seu poema épico 60 minutos, porque todo mundo já sabe que ela está escrevendo, e mais ainda depois dessa nossa historinha. Eu quero pedir a vocês que hoje à noite façam uma oração para Deus, que é o mesmo Papai do Céu, para que Deus proteja as crianças, os idosos, as pessoas que estão doentes nos hospitais. Deus vá agora, abençoe todas essas pessoas, né? Coloque seu amor no coração dessas pessoas. Coloque seu amor também no coração dos governantes, dos políticos, para que eles sempre proclamem a paz e nunca a guerra, para que as pessoas tenham amor umas pelas outras. Amem-se. Cuidem de vocês, cuidem dos seus pais e cuidem principalmente dos seus avós. Nossos avós são uma bênção na vida da gente, são pessoas maravilhosas, que nós nunca devemos abandoná-los. Ao contrário, devemos estar ali sempre pertinho deles. Devemos amar os nossos avós incondicionalmente, da forma mais linda que nós encontrarmos, e cuidar deles com muito carinho. Não deixem que pessoas estranhas se aproximem de vocês. Se uma pessoa estranha se aproximar de vocês, contem para os seus pais. E é isso, né? A gente fica por aqui com um beijo meu, um beijo de Sofia para vocês. Passamos o dia hoje pensando na historinha que iríamos contar para vocês. E de repente nós tivemos essa ideia de trazer a filosofia da literatura para que vocês conheçam um pouco mais da importância da filosofia e da literatura, né? Porque filosofia não é só fazer perguntas sem ter um motivo, sem ter um conhecimento sobre aquela pergunta que você está fazendo. Então agora você pode se perguntar, o que é um poema? Será que eu sei escrever um poema? O que é uma poesia? Qual a diferença entre poesia e poema? O que é como identificar a poesia num poema? Já que eu disse que poesia é sinônimo de beleza. Segundo a Cris, né, gente? Isso tudo foi a Cris que me ensinou. Então, pensem bem, reflitam. Eu fico por aqui. Meu carinhoso abraço de Sofia. Nós amamos muito vocês. Estamos aqui por vocês e para vocês. E se Deus quiser, amanhã nós voltaremos com uma nova história. Sempre, todos os dias, uma nova história. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijos, beijos. Tchau, tchau.